Viva, seja bem-vindo à emissão Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto, a emissão do Porto Canal, a sua emissão do Grandes Adeptos, um clássico da rádio com emissão semanal, segunda-feira, 7 da tarde, na Antena 1. Nesta emissão do Grandes Adeptos vamos sobretudo olhar o desafio do Futebol Clube do Porto na primeira jornada da segunda volta da Liga, o desafio que inaugura a segunda volta desta Liga. O Futebol Clube do Porto recebe no Estádio do Dragão a equipa do Gil Vicente. Na primeira volta as equipas empataram na jornada inaugural. É uma das três equipas, o Gil Vicente é uma das três equipas com as quais o Futebol Clube do Porto perdeu pontos. Esse é o desafio que vamos projetar, olhando para um adversário que chega ao Dragão classificado no 11º lugar com 15 pontos. O Gil Vicente ganhou apenas 3 jogos na primeira volta da Liga, empatou 6 e perdeu outros 6. Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto, a emissão desenvolvida a partir do programa de rádio, onde o Miguel Guedes é comentador, assume as cores do Futebol Clube do Porto. Olá, Miguel. Olá, Tiago. Viva. Vamos então olhar o Futebol Clube do Porto Gil Vicente nesta emissão. Convidamos um adepto gilista, sócio do Gil Vicente, Miguel Samoreira. Viva, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e permitam-me dizer que é um prazer estar com gente que gosta daquilo que eu gosto. Muito obrigado pelo convite. É um gilista, mas também simpatizante do Futebol Clube do Porto, e de resto as suas afinidades do ponto de vista clubística estão de algum modo filiadas no percurso do seu pai. O nome do seu pai não é estranho para os adeptos de futebol mais conhecedores do fenómeno e que têm alguma memória, nomeadamente da formação do Futebol Clube do Porto. É verdade, portanto, existem laços fortes nesse ponto de vista. Eu sou natural de Barcelos, o meu pai é natural de Matosinhos, e quando foi transferido na altura do Leixões para o Futebol Clube do Porto, tendo esse privilégio de jogar num dos grandes clubes da Europa, foi na altura campeão nacional pelos júniores do Futebol Clube do Porto. E desde Estamos a falar de um jogador que ocupava a posição de defesa? Defesa esquerda, médio esquerdo. Ele até costuma dizer em tom de brincadeira que foi dos melhores pés esquerdos que passou pelo Futebol Clube do Porto, atrás do Drlovic. E pronto, e a partir de menino comecei a ver as fotografias do Futebol Clube do Porto, e essa paixão foi sendo alimentada em função, portanto, dos laços familiares e das raízes que eu também tenho do Porto, da região do Porto. O Miguel Sá Pereira é filho de Domingos Sá Pereira, que jogou na formação do Futebol Clube do Porto e percorreu outros clubes do distrito onde está o Gil Vicente, nomeadamente o Famalicão, do distrito do Minho. É a equipa em análise, é a equipa em destaque em função do desafio desta jornada, onde o Porto vai receber o Gil Vicente no Dragão. O Miguel Sá Pereira é sócio do Gil Vicente, é comentador de futebol e também treinador. Perceberemos isso melhor noutros momentos desta emissão. O ponto de partida, Miguel, para esta emissão, que é gravada antes do jogo, em atraso do acerto de calendário que o Futebol Clube do Porto faz com o Gil Vicente, o ponto de partida é o jogo anterior do Porto também no Dragão, frente ao Paços de Ferreira. Quarto classificado, uma equipa competente, somou a segunda derrota, na prática só perdeu com as duas equipas que jogam claramente para o título, com o Benfica e com o Futebol Clube do Porto. Adivinhava-se um desafio complicado, obviamente, adivinhava-se um jogo onde o Porto teria pela frente uma das melhores equipas desta Liga de Futebol. De algum modo, o Porto tornou este desafio mais fácil. Sim, sem dúvida. Vamos ver, o Porto tinha um encontro assumidamente difícil e decisivo do ponto de vista do como se deve encarar uma reta final de uma primeira volta. O Paços de Ferreira é, para todos os efeitos, a grande boa surpresa desta Liga. Há mais surpresas. Esta foi uma boa surpresa da Liga. Tem uma equipa, como tivemos a oportunidade de falar na passada semana, aqui mesmo, neste espaço, uma equipa muitíssimo séria, competente e sólida, com uma defesa muito capaz, com um meio-campo simultaneamente muito seguro e inventivo. Felizmente que o Vítor não terá estado nos seus melhores dias também
no Dragão, mas a verdade é que jogadores como André Leão, o Luís Carlos e na defesa o Tiago Valente e o Ricardo e o Cássio na baliza, há muitos anos no Passos de Ferreira, são garantias claras de que alguma coisa pode correr bem para aquela equipa, e a verdade é que o quarto lugar é indesmentível e é um extraordinário quarto lugar de uma belíssima equipa a jogar futebol em Portugal. O Porto tinha por isso que entrar muitíssimo concentrado, sabendo que era um jogo difícil. Não me passava pela cabeça que o Passos de Ferreira estacionasse nenhum autocarro à frente da baliza, disse-o, de facto não aconteceu. É verdade que o Passos também nunca conseguiu fazer a transição ofensiva como eu pensei que poderia fazer algumas vezes. Vítor não esteve particularmente inspirado, como se disse, mas o Porto conseguiu tapar precisamente essa possível afluência de contra-ataque do Passos de Ferreira. O Porto tem uma boa entrada no jogo, com 3 ou 4 oportunidades durante a primeira parte, não consegue marcá-las, e depois acaba por entrar para a segunda parte com um lance que acaba por, enfim, diferenciar o jogo para o seu lado, um lance do Alexandro, onde obviamente ele não queria marcar o golo direto, queria cruzar a bola tem um arco caprichoso e torna-se indefensável para o Cássio. Esse 1-0 acaba por ser um momento de, não diria de choque para o Passos de Ferreira, mas de choque para o jogo abana a partir daí e sente-se que alguma coisa tem que mexer, e quando se tenta mexer percebe-se que Vítor Pereira não foi totalmente, não foi deslocado na forma como abordou a hipótese do primeiro jogador de banco. O primeiro jogador a entrar é precisamente um jogador que não permitia essa tomada de posição muito ofensiva. Não tira Déforo de jogo. Mais uma vez, não tira Déforo de jogo. Isso é um sinal que o Porto queria ter o jogo controlado. Só depois, com a entrada do Kelvin, passado 12 minutos de vermos o Porto sem extremos, puros, é que passado esses 12 minutos, é que o Porto equilibra novamente o jogo, que naqueles 12 minutos se sentiu algo desequilibrado. Talvez por o Porto, naquela altura, estar a jogar fora do seu ambiente típico, da sua tipicidade, do 4-3-3 típico. Não é que eu não gostasse que o Porto jogasse mais vezes em 4-4-2, inclusivamente, mas a verdade é que aqueles 12 minutos deram, se calhar, razão a Vítor Pereira. A equipa está muito mais rotinada no 4-3-3. Quando o Kelvin entra e o Ismailov está numa das alas, bom, aí o Porto encara o fim do jogo com maior normalidade, e o segundo golo acaba por aparecer num lance curioso, porque é protagonizado pelos dois elementos que saíram do banco do Porto. Tanto o Ismailov como o Kelvin. A Kelvin na assistência e no Ismailov já num lugar que lhe conhecemos algumas vezes no Sporting. O Ismailov tem duas grandes características como matador. Uma, o seu sentido de oportunidade dentro de área e, portanto, o olhar de lince no fundo. Ele estava de costas para a baliza, tem uma belíssima recepção. Percebe onde está a baliza atrás das tuas costas, remata de pronto pelo único sítio onde era possível marcar golo. É um belíssimo golo. A outra característica do Ismailov é uns tiros de longe, que eu espero que ainda possa ter a oportunidade de experimentar muitos no Porto. Pelo menos eu sofri muito com alguns que ele enviou à baliza do Porto enquanto jogador do Sporting. Portanto, foi um jogo muitíssimo importante e que cola o Porto ao topo da classificação. O que quer dizer que, de facto, este campeonato vai ser discutido. Teremos, se calhar, a oportunidade de falar sobre isso, mas eu prevejo que seja discutido, não diria ao milímetro, eu tenho esperança que seja ao centímetro, mas se calhar vai ser ao milímetro. Miguel, dê-nos aqui uma opinião sobre o jogo e este jogo e também, enfim, a ideia de equilíbrio que há, de capacidade para equilibrar os jogos com as equipas mais fortes por parte do Passos de Ferreira. Isso aconteceu no Dragão? Eu concordo essencialmente com aquilo que o Miguel disse. O Porto vinha de um jogo com um desgaste emocional muito forte. E a seguir ao jogo com o Benfica era importante não falhar, sobretudo em casa, frente a uma equipa sensação. Eu penso que temos que realçar de facto esse pormenor do ponto de vista nacional. O Passos de Ferreira é de facto uma surpresa, mas não é uma surpresa extremamente grande, porque tem um treinador competente, tem uma ideia de jogo muito interessante e com jogadores portugueses que estão a ter a oportunidade de jogar na Primeira Liga, que estão a fazer deste Passos de Ferreira uma equipa com mérito, uma equipa competente. Há pouco o Miguel falou que o Vítor Pereira foi muito realista na hora das substituições. Eu diria mais, eu penso que o Vítor Pereira foi muito realista também no 11 inicial.
não caiu na tentação de tirar Defur e meter eventualmente um extremo, e Kelvin, que poderia ser uma opção para o 11 inicial, respeitou passos, respeitou a estratégia que tinha no jogo anterior, e fez aquilo que deveria ter feito. Não usou o princípio da chiclete, não é? Exatamente. Manteve Defur. Exatamente. E fez um jogo extremamente bem conseguido, uma vitória justa, venceu, na minha opinião, como deveria ter vencido, consolidou aquilo que tinha feito na casa do seu rival e vence justamente, frente a um Paços de Ferreira que teve alguns princípios defensivos interessantes, mas como o Miguel disse atrás, do ponto de vista da transição, e aí de facto o Vítor não teve o papel que normalmente tem neste tipo de jogos ao serviço do Paços de Ferreira, e o Paços foi uma equipa que, do ponto de vista ofensivo, esteve muito longe daquilo que consegue fazer, mas muito por mérito do Futebol Clube do Porto. Miguel, há uma outra nota dominante na atualidade do Futebol Clube do Porto esta semana, que é o reforço da linha ofensiva com o regresso de Lietzen. O regresso de Lietzen ao futebol português, obviamente, bem entendido. Obviamente. Bom, a questão, à hora em que nós gravamos este programa, seja dita a verdade, não há ainda uma comunicação da vinda de Lietzen. É claro que eu espero que ele venha, já tive a oportunidade de o dizer, mesmo bastantes horas antes, quando se começou a aventar a hipótese do Levezinho vir voar sobre os centrais aqui no Porto. O Lietzen é um jogador que confessadamente eu sempre apreciei, e acho que, enfim, qualquer adamante de futebol apreciou no Sporting. Foram muitos anos do Sporting, eu acho que o Lietzen nunca ganhou no Sporting aquilo que a sua valia pessoal merecia que tivesse ganho. Nunca foi campeão nacional. Eu lembro-me do ambiente de, perdoe-me a expressão, de baba e ranho que se viveu em Alvalade no momento em que o Lietzen sai, com todo o estádio de pé a aplaudir, o Levezinho também muito emocionado. Era um jogador efetivo. Em boa verdade, aquela despedida que, pelos vistos, não é... As despedidas no futebol português, eu acho que me lembro. Sim, sem dúvida. Foi, talvez, quer dizer, nós, na nossa memória futebolística, não assistimos a uma despedida tão emocionante como aquela. E eu acho que mesmo para outros adeptos, aquele que vibram com o futebol e que vibram com a capacidade ofensiva de Lietzen, na altura já jogador da Seleção Nacional, portanto, para todos os efeitos, um jogador mais abrangente, digamos assim. Eu acho que aquela despedida foi tocante para outros adeptos, não é um exclusivo do Sporting. Sem dúvida. Tocou-me a mim e, portanto, agora que me virá a tocar mais, não foi a despedida. Ainda, o Porto, se calhar, terá que organizar outra para fazer justiça ao Lietzen. Fico muito feliz pelo Lietzen, hipoteticamente, realmente vir para o Porto. Para já, em primeiro lugar, porque o Porto precisa de mais um ponta de lança, e eu estou particularmente à vontade para defender esta tipicidade de ponta de lança, ou seja, um ponta de lança mais velho, com mais idade, com potencial ainda firme. Ele marcou 4 golos em 10 jogos a titular no Flamengo, foi titularíssimo do Corinthians, foi campeão pelo Corinthians há bem pouco tempo, quer dizer, não foi na década passada, foi há uns anos, foi ano passado. Portanto, é um jogador que, à semelhança de muitos outros, pode perfeitamente entrar no futebol português, como entrou, por exemplo, o Beto Acosta no Sporting, estou-me a lembrar, por exemplo, e fazer, de facto, a diferença. O Porto precisa desse ponta de lança que faça sombra positivamente a Jackson. Para além do mais, Lietzen é um agitador. É um jogador que, quando for a jogo, seja como titular, seja como será previsivelmente suplente muito utilizado, pode entrar com Jackson ou a substituir Jackson e agitará o jogo. Nenhum treinador, não acredito que nenhuma equipa seja indiferente à entrada de Lietzen em jogo. Isso é extraordinário. É também uma mudança de paradigma. O Porto, assim, à semelhança do que aconteceu na época passada, algumas das suas deficiências de plantel. O banco do Porto, é sabido, era curto, tínhamos uma dificuldade para arranjar, de facto, um ponta de lança que fosse capaz de ombrear e emparelhar com Jackson. Acho que é uma excelente solução, à semelhança do que me parece ser uma excelente solução a vinda de Ismailov, ao que me parece ser uma excelente solução, ao que se tornou uma excelente solução a vinda do Lucho e do Ianco, também útil,
o ano passado. Portanto, esta mudança de paradigma de inverno com os jogadores mais experientes parece-me uma extraordinária opção. Fica assim feito o elogio desta possível contratação, à hora que gravamos a emissão. Quarta-feira ainda não há oficialização da contratação, mas parece evidente que Lee Edson jogará até ao final desta época, pelo menos no Futebol Clube do Porto, e regressará ao futebol português. Faz bem regressar ao futebol português? Como é que encara esta contratação? O Porto contrata no estrangeiro um dos melhores avançados com nacionalidade portuguesa. A equipa técnica do Futebol Clube do Porto, na minha opinião, não vai perder muito tempo com a contratação do Lee Edson, que é um jogador que está perfeitamente identificado com o futebol português, e só por aí é uma vantagem. Do ponto de vista físico, não sabemos como é que o jogador está. Do ponto de vista mental, penso que o Porto vai receber um jogador extremamente motivado. Agora a questão, na minha opinião, é se Lee Edson estará ou não preparado para ser suplente do Jackson Martínez. Se o Futebol Clube do Porto tiver sucesso na Liga dos Campeões, eu penso que o Lee Edson será ainda muito mais importante numa provável gestão que o Vítor Pereira possa fazer em relação aos dois avançados. Mas, como o Miguel disse, o Porto precisa de facto de uma alternativa credível ao Jackson para atacar esta fase decisiva do campeonato. Na minha opinião, é uma excelente contratação. Miguel, o adversário do Futebol Clube do Porto na próxima jornada, 16ª, primeira da segunda volta, é o Gil Vicente. Qual é a opinião que tem desta equipa que está na Primeira Liga desde 89-90, que se estabilizou, digamos assim, na Primeira Liga desde que subiu em 1989-90, ou seja, que para todos os efeitos já cumpriu 2 décadas entre as equipas principais de futebol, está desde há 2 décadas estabilizada entre os maiores clubes da Liga de Futebol. É uma equipa que, curiosamente, poderá ter o título da equipa mais próxima do Manchester em relação à manutenção de treinadores. Quer dizer, o Paulo Alves é quase um manager de décadas. O Paulo Alves jogou 4 épocas no Gil, penso eu, treinou o Gil 3 vezes, saiu, está há 4 anos novamente, é mais de uma década no Gil Vicente. Isso tem que ser algum capital de estabilidade. Não é à toa que o Gil Vicente consegue essa estabilidade. É precisamente também. E esse é um facto que merece relevância. Paulo Alves é conhecedor do futebol português, como é evidente, merece ser sublinhado. Merece ser sublinhado, até porque no futebol português geralmente há muita instabilidade. É muito raro, não é? E, portanto, parabéns ao Gil Vicente por isso. Depois é um clube, ainda em Troito, é um clube que merece a minha simpatia, por ser de uma região que é próxima da minha, e também porque, desde o caso Mateus, em 2006, confesso que não pude deixar de me aproximar das razões do Gil Vicente. Todo aquele processo foi rocambolesco, notavelmente mal conduzido, onde acho que nunca vi um clima tão grande de guerra campal num conselho de disciplina da Liga, naquela altura, uma comissão disciplinar da Liga naquela altura. Acho que não se foi feita justiça ainda, acho que porventura poderá vir a ser. É absolutamente anedótico, sobretudo tendo em conta, e é só uma pequena história, ainda por cima, porque o que estava em causa, como bem nos lembramos, é que Mateus tinha passado pelo Felgueiras, pelo Lixa e para o Gil Vicente. E o problema é que não podia teria que passar, segundo a Federação Portuguesa de Futebol, um ano como na transição de amador para profissional, porque ele teria um contrato de trabalho como contínuo no Lixa. Bom, é claramente um campo laboral, não me parece um campo desportivo, como é evidente. Mas a verdade é que a suprema ironia é que a FIFA já tinha avisado a Federação Portuguesa de Futebol 5 anos antes, portanto cerca do ano 2000, de que não tinha que haver um prazo máximo de 1 ano para que o jogador transitasse de amador para profissional. Portanto, em bom rigor, se a Federação tivesse cumprido as suas obrigações de transpor as normas internacionais para as nacionais em 2006... já estavam pré-ordenado em 2000 pela FIFA, este caso nem sequer teria existido. Isto é, de facto, a loucura assumida que às vezes toma conta do futebol português. Portanto, total respeito pelo Gil. O Gil tem feito uma carreira neste ano algo turbulenta. O Gil não consegue mais que 2 vitórias seguidas,
É verdade que os últimos jogos parece haver uma certa retoma. O Gil começa com 2-3 empates, depois consegue 2 vitórias, 3 derrotas consecutivas e agora está numa fase que parece mais estável. Foi ganhar ao Estoril, uma das sensações também deste campeonato na última jornada. Uma das boas equipas desta temporada. Embora tenha perdido com o Rio Ave também na penúltima jornada, em casa. E, portanto, o que é este Gil Vicente? É uma equipa que assenta sobretudo em 3 ou 4, 5 jogadores fundamentais. O Eldison na defesa com o Cláudio, o Adriano obviamente na baliza, titularíssimo da baliza, e depois no meio-campo do André Cunha, do César Peixoto e do Luís Manuel. À frente, as coisas são, e assenta sobretudo nestes jogadores, à frente as coisas vão sendo bastante renováveis, tanto que as contratações de inverno são precisamente, sobretudo, para este setor mais avançado. O caso do Vieira, que volta do Benfica, depois de ser emprestado ao Rijon, um jogador da casa, do Gil da casa, e também do Paulo Jorge e do Gabriel Rodrigues, tudo para a linha mais avançada. Portanto, parece-me que Paulo Alves sente a necessidade de, apesar de ter Luís Carlos, apesar de ter um Hierro também, que vai marcando alguns golos, tem a necessidade de ter uma equipa mais profunda, que chegue mais à frente, que tenha mais poder ofensivo. Vamos ver que reforços que se vão estrear ou não no Dragão. No dia de hoje terá havido um ensaio com o Ribeirão, uma equipa da segunda Divisão, onde já se terão estreado certamente alguns destes reforços. Vamos ver que equipa, ofensivamente, Paulo Alves vai apresentar o Dragão. Enfim, o Miguel deixou aqui uma série de pistas para analisarmos, nomeadamente quando entrarmos na leitura do que pode ser o jogo Porto-Gil Vicente, leitura tática, podemos olhar para a questão dos reforços, para a questão da gestão do plantel, também para a ambição do Gil nesta temporada de futebol, para todos os efeitos está no 11º lugar, é um ponto que vale a pena, sobre o qual vale a pena refletir, mas o Miguel deixou aqui 2 nomes que eu gostaria ainda de referir e de retomar na análise que lhe proponho. Mateus, o caso Mateus, e Paulo Alves. Começando por Paulo Alves, é um fator de estabilidade. Como é que se explica, o que é que justifica esta ligação tão prolongada com Paulo Alves, uma ligação que o clube mantém nos bons e nos maus momentos? Curiosamente uma coisa está ligada à outra, porque o Paulo Alves... O caso Mateus está ligado exatamente ao percurso de Paulo Alves. O Paulo Alves viveu, de facto, por dentro o caso Mateus. E a partir daí, a partir de 2006, onde a própria identidade do clube esteve em causa, o clube ponderou abandonar as competições profissionais. 2006 é o ano da descida. E o Gil regressa em 2009, correto? Exatamente. Sendo que é uma das 2 descidas, já agora, para quem não tem essa noção e está a tentar perceber melhor qual é o historial, este largo historial do Gil Vicente na Primeira Liga, a equipa sobe em 1990 pela primeira vez e depois... neste percurso de 2 décadas tem efetivamente 2 descidas. A segunda é a que é marcada pelo episódio Mateus. O Paulo Alves, quando termina a carreira de jogador de futebol, portanto, entrou num cargo de gabinete, ele era o diretor desportivo na altura, e terá estado também nesse processo e na contratação do caso Mateus, que o Miguel retratou, na minha opinião, muito bem. Teve a sua oportunidade para ser o técnico do Gil Vicente, e de facto ali há uma ligação emocional muito forte com os adeptos. Eu penso que neste momento é uma das principais armas do treinador, é que de facto conseguiu, pelo facto de se radicar em Barcelos, porque é um treinador, como sabe, natural de Vila Real, foi criando com o Conselho uma ligação emocional muito forte. O clube, quando é penalizado pelo caso Mateus, passa provavelmente o pior período da sua história. Mas ao mesmo tempo os laços afetivos, o espírito de grupo, o espírito de união dos sócios foi aumentando dia após dia. E o Gil Vicente consegue, dentro do campo, outra vez dentro do campo, o regresso à Primeira Divisão Nacional, o que deixa de facto o Conselho de Barcelos, que é o maior concelho de Portugal, envolvido de tal forma com o clube. E o Paulo Alves acaba por beneficiar
deste trajeto onde houve feridas profundas e que aos poucos estão a ser cicatrizadas num processo que ainda não terminou e que provavelmente não... Ainda há uma pedra no sapato, o caso Mateus. Claramente. Neste momento, o que é que o clube pretende? Porque, para todos os efeitos, a verdade desportiva que o clube reclamaria na Justiça encarregou-se de a repor no campo de futebol. Teve essa competência, o que é também uma ideia romântica. Teve essa competência, essa capacidade e esse brilhantismo, de facto. Exatamente. E, portanto, agora são questões de indemnização, que também não são irrelevantes, como é óbvio. Exatamente. E que poderá, eventualmente, dar até ao Gil Vicente uma estabilidade importante para o seu futuro, porque houve uma travessia no deserto e, do ponto de vista financeiro, o Gil Vicente passou por muitas dificuldades e esse regresso, com competência e com mérito desportivo, voltou a dar uma maior estabilidade ao clube. Miguel, é também um tema fascinante, não apenas para um adepto, mas para alguém que tem na sua atividade, na sua formação jurídica. Todo este episódio do Gil Vicente é obviamente sedutor. E aqui houve uma demonstração de competência em campo e uma demonstração de que é possível ser-se mais rápido a repor a justiça e a verdade desportiva em campo do que nos tribunais. É verdade. A verdadeira justiça é aquela que se faz em tempo, não é? Aquela que acontece, já não é verdadeira justiça. E neste caso o Gil Vicente socorreu-se a ele mesmo muitíssimo bem e conseguiu rapidamente voltar. Aliás, no próprio ano em que o Gil Vicente enfim, descido administrativamente, digamos assim, por o absurdo que aconteceu, não comparece aos 3 primeiros jogos, portanto perde a oportunidade de ganhar esses jogos. É sancionado com 9 pontos negativos administrativamente e ainda assim consegue o 12º lugar. Ora, feitas as contas, isto ainda dava, esses 9 pontos, mais os 3 jogos, ainda dava para o 2º lugar ter subido no próprio ano, se as coisas corressem bem. Portanto, de facto, é fascinante esta história do Gil Vicente, enfim, que fascina certamente quem vê, mas não fascina nada quem sente. E eu admito que o Gil Vicente, na altura, tenha sofrido imenso com esta história, até porque foi profundamente rocambolesca, meteu providências cautelares, meteu o Belenenses, como se sabe, e também o Leixões, mais ou menos usado nesta circunstância toda, porque, enfim, não vale a pena, se calhar, detalhar todos os pormenores, mas é uma daquelas histórias de agridoces do futebol português, isso sem dúvida. Nesta história, o Gil Vicente, de facto, encaminha-se, enfim, conseguiu encaminhar a história para um desfecho mais positivo, conseguiu reescrever positivamente a história que estava traçada, num processo doloroso, obviamente, percebemos isso, acompanhamos isso. O clube retirou alguma vantagem deste episódio, do ponto de vista de ligação dos adeptos, mobilização, já falou disso, cresceu em termos de massa associativa, ou pelo contrário foi uma história que marcou negativamente? Há uma primeira fase em que cai, passa a expressão, um terremoto no Conselho, não é? Portanto, e os adeptos ficaram extremamente revoltados e compreende-se que, de facto, ali tivesse acontecido uma desligação, não com a intenção, mas, acima de tudo, pelas feridas que o processo causou, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de mobilização entre os adeptos acabou por fazer com que o clube fosse crescendo do ponto de vista de sócios. As principais empresas do Conselho também foram sensíveis ao drama que a equipa estava a viver. Ao drama que estava a viver e a direção contou com um lote de gente importante, de ex-presidentes, por exemplo, que foram muito importantes na recuperação do clube. Como é lógico, a recuperação do ponto de vista desportivo, com o regresso do clube à Primeira Liga, fez com que o Gil Vicente recuperasse os adeptos descrentes e aumentasse o número de sócios, de adeptos. Eu lembro muito rapidamente que no ano em que o Gil Vicente regressa à Primeira Liga, foi, salvo erro, o 5º clube em Portugal, das 2 ligas, que conseguiu ter uma média de adeptos
mais forte nos jogos, maior presença nos estádios, mais presença nos estádios. Enfim, e assim percebemos que desta história de crise, que nesta crise o Gil Vicente também encontrou uma oportunidade e renasceu, estando a jogar outra vez entre os clubes maiores do futebol português. É o próximo adversário do Futebol Clube do Porto. Vamos antever esse jogo nesta emissão do Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto no topo da classificação da Liga Portuguesa de Futebol, num taco-a-taco, mano a mano com a equipa do Benfica, recebe o Gil Vicente no primeiro desafio da segunda volta da Liga Portuguesa de Futebol. O Gil Vicente é uma das 3 equipas que pontuou frente ao Futebol Clube do Porto, é uma das 3 equipas com as quais o Futebol Clube do Porto na primeira volta empatou, as outras, Rio Ave e Benfica. Foi no jogo inaugural desta Liga, enfim, o Futebol Clube do Porto poderia estar ainda aí a gerir a preparação, a fazer uma gestão de plantel e de princípios de jogo. Vamos perceber melhor, de facto, o que é que aconteceu nessa partida, antecipando este jogo, frente a um adversário que está em 11º classificado, está mais próximo da descida do que dos lugares europeus, com 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O Gil tem 15 pontos somados até esta altura. Miguel, que adversário é este? Qual é a exigência que este adversário coloca ao Futebol Clube do Porto neste momento, tendo em conta que de facto empatou na primeira volta, mas que no decorrer da prova até agora, desde a primeira jornada até esta altura, 16ª jornada, o Gil Vicente não demonstrou, enfim, a qualidade que demonstrou noutras épocas. Um recomeço é sempre um recomeço, não é? E o início da segunda volta, quando este campeonato, quando esta Liga parece tão emparelhada e parece vir a ser discutida, há quem defenda que venha a ser discutida inclusivamente nos clássicos. Mas poderá ser decidida num outro jogo, perante um outro adversário, que surpreenda, não é? Pode acontecer um qualquer percalço. E o Gil, até porque não se sabe exatamente o que é que vai valer este Gil ofensivamente com os retoques no mercado de inverno, que o Paulo Alves promoveu, é preciso encarar este jogo com todo cuidado, eu diria, mas com também alguma noção de que não se sabe tudo sobre este Gil Vicente que aí vem. Nomeadamente, como disse, no setor ofensivo. É verdade que o histórico do Gil Vicente no Dragão não é famoso. Nunca ganhou, nunca empatou. Portanto, mas a verdade é que o Porto tem tido 15 vitórias do Futebol Clube do Porto em 15 jogos realizados nas Antas e no Dragão. Precisamente. Portanto, aliás, Miguel, nos 3 últimos encontros, e este é um ponto de motivação forte que o Gil pode ter, nos 3 últimos encontros para a Primeira Liga, o Gil Vicente vence um, empata outro e perde outro, não é? É verdade. E as dificuldades que o Porto, como o Miguel diz, não sente no Dragão, sente agora no estádio Cidade de Barcelos, não é? Porque, bom, mas também com muitos sentiu o ano passado, perdeu 3-1, não é? No ano passado perdemos, vamos sem querer desculpabilizar. Por exemplo, ainda este ano, Tiago, a péssima entrada do Porto. Mas se calhar é melhor olharmos para esse jogo, para percebermos o que é que pode acontecer neste, do que olhar para o ano passado. Sim, o ano passado também olharíamos rapidamente para enfim, 2 penaltis não assinalados, um primeiro golo do Gil Vicente que é marcado numa falta inexistente e um segundo golo do Gil Vicente que acontece num cruzamento do jogador que estava em fora do jogo. Bom, esse árbitro chamava-se... nem tenho memória o nome do árbitro, porque é daqueles árbitros que eu não gosto de recordar. Mas lembro-me do árbitro deste ano, que era o Duarte Gomes. Pronto, e Duarte Gomes quer dizer alguma coisa. Quer dizer que ficaram 2 penaltis por marcar. O Porto jogou pessimamente contra o Gil Vicente na primeira jornada do campeonato. É bom dizê-lo. Entrou sem aquela capacidade de uma equipa, sem aquela vontade, sem aquilo que era previsível que o Porto entrasse. O árbitro era Bruno Paixão. Perdão? Era Bruno Paixão. Bruno Paixão. Porquê que eu me esqueci desse nome? De facto... Mas não quero... Mas acabei por preferi-lo. Não queria preferir. Em relação ao Duarte Gomes, ainda tenho que viver bastante com ele, infelizmente. E o Duarte Gomes consegue também sonegar nos 2 penaltis, um sobre o Kleber, outro sobre o Mangalá. Não apaga a má exibição do Porto na primeira jornada do campeonato.
duas oportunidades. Lembro-me vagamente de uma do Hulk. Sim, o Hulk jogou esta época, alguém se lembra? É verdade. O Hulk jogou esta época. Uma oportunidade do Hulk na segunda parte, uma do Luz pensou na primeira. E um Gil bastante defensivo. O Vítor Pereira queixou-se na altura do antijogo. Eu não alinho nessas histórias do antijogo. As equipas fazem os jogos que têm que fazer. Foi de resto a primeira conferência de imprensa onde o Vítor Pereira, desta época, interrompeu e não desenvolveu. Precisamente queixando-se do estado relevado e queixando-se também da equipa. A equipa não jogou, de facto, e depois queixando-se da arbitragem, sim, mas isso, enfim, era aquele primeiro árbitro para aquele primeiro jogo. Curiosamente, o Gil Vicente sofre muito nos primeiros jogos. Eu lembro-me que no ano passado sofreu muito com um Gil Vicente Benfica, também da primeira jornada, onde o Nolito empata o golo em claro fora de jogo. Em claro não, em fora de jogo. E faz os 2-2 no Gil Vicente Benfica. Bom, mas aí o árbitro era outro. Esse primeiro jogo, de facto, fica marcado pela arbitragem. Como é que recorda esse desafio em termos de competência das equipas e o que é que ele nos pode dizer para este jogo que acontece agora? Tiago, eu prefiro entrar pela competência das equipas. Houve, de facto, mérito do Gil Vicente no empate, mas também houve muito de mérito do Futebol Clube do Porto na forma como abordou o jogo. Eu penso que hoje o Porto, no momento atual, não vai facilitar como facilitou em Barcelos. O Gil Vicente, normalmente em casa, é uma equipa que acredita muito na sua estratégia, uma estratégia defensiva com um bloco muito baixo, e depois com transições rápidas para o ataque. O Porto não foi conseguindo marcar, a equipa gilista foi cada vez mais acreditando naquela estratégia, na forma como abordou o jogo, e acaba por conquistar um ponto, na minha opinião, justo, com mérito, mas repito, com muito de mérito na forma como o Futebol Clube do Porto abordou esse encontro. E hoje poderá ser um jogo diferente? Hoje, na atualidade, portanto agora, nesta altura, 15 desafios depois, poderá ser um jogo diferente? Neste momento esta equipa ainda é um ponto de interrogação, porque o Gil Vicente contratou 7 jogadores, teve a preocupação de contratar jogadores com características ofensivas, porque a equipa, de facto, estava a passar por muitas dificuldades nesse aspecto de jogo. O Gil Vicente vence o Estoril, mas já não vencia desde o dia 7 de outubro, que foi de facto um trajeto muito complicado, em que durante esse trajeto as pessoas foram acreditando nos seus responsáveis. Isto vai um pouco de encontro àquilo que o Miguel disse no início, na forma como esta direção, este clube, olha para o seu treinador. Muito provavelmente hoje, depois daquela sequência de resultados negativos, as consequências para o treinador poderiam ter sido outras. O Gil Vicente optou por uma estratégia diferente. Apercebeu-se que não foi muito feliz na forma como abordou esta época, e o Gil Vicente, na época passada, foi uma das equipas de sensação, chegou à final da Taça da Liga, conseguiu a manutenção relativamente cedo, e num ano de transição onde acaba por reforçar o seu departamento de futebol com a entrada de um diretor desportivo, o Luísio, gente que veio dar alguma experiência à equipa, não foi muito feliz no mercado onde foi reforçar a equipa. É certo que perdeu jogadores que foram fundamentais na época passada, os casos do Júnior Caissara, do Richard, do Hugo Vieira, do próprio Zé Luís, e não foi muito feliz na compensação dessas ausências, com a entrada de gente muito jovem, muito inexperiente, sem rotinas deste campeonato. Nesta altura, eu penso que o Gil Vicente ainda vai a tempo de poder recuperar de facto uma maior capacidade neste campeonato, porque contratou jogadores que, acima de tudo, se enquadram na ideia de jogo de Paulo Alves. Na minha opinião, o Paulo Alves acredita num modelo de jogo, quer em casa, quer fora, e eu penso que no Dragão vai ser o Porto vai encontrar uma equipa com bloco baixo,
a tentar retardar, como é lógico, e quase todas as equipas fazem isto contra o Futebol Clube do Porto, e depois ser uma equipa eficaz nas transições ofensivas. Neste momento, acaba por ser uma dúvida, porque os jogadores que chegaram recentemente ainda não têm os certificados internacionais na Liga de Clubes, e ainda existe um ponto de interrogação em relação a que os jogadores Paulo Alves vai ter na próxima segunda-feira. Há também dois jogadores que estão lesionados. Um deles é João Vilela, que trouxe esta equipa, de facto, uma experiência que a equipa não estava a ter neste campeonato. Do ponto de vista ofensivo, dos nomes que já aqui foram falados, Hugo Vieira é de facto aquele que até do ponto de vista do Conselho veio dar uma dinâmica impressionante. Os adeptos mobilizaram-se nas redes sociais e exaltaram-se no bom sentido com a contratação deste jogador, que poderá ser muito importante na forma como o Gil Vicente joga. E porquê que os adeptos manifestaram esse entusiasmo? O Vieira foi um jogador que deixou saudade, não é? Foi um jogador importante no ano da subida, e na época foram 3 anos. Foram 3 anos consecutivos, num ano de afirmação de um filho da terra, digamos assim, sim. De um filho da terra, né? que deu muito ao Gil Vicente. E esta equipa precisava de algumas referências na parte ofensiva. Este Gil Vicente, se tiver a felicidade de uma boa integração dos jogadores que foram contratados, vai ter seguramente uma palavra a dizer no resto do campeonato. Miguel, uma última nota. Este pode ser um jogo semelhante aos desafios recentes do Porto no Dragão, com Passos Ferreira, Nacional, Moreirense. Alguma introdução que Vítor Pereira deve assumir no jogo? Sim, vamos ver. O Porto joga... Últimas notas de adepto para antecipar o jogo. O Porto jogará com a sua equipa sem Rames, previsivelmente. Não sabemos se o Rames estará ou não. Isso muda muito a equação. Não sabemos exatamente que Porto é que irá jogar. Não sabemos até que ponto, quantos minutos Ismailov poderá ser opção de jogo. Mas eu estou convencido de que não será um jogo tão diferente quanto isso em relação aos últimos jogos do Porto. Um jogo relativamente atado, que o Porto tentará desbloquear o mais cedo possível e assim fará o seu caminho com maior velocidade, mais cedo, logo que possa. Esta jornada que marca a abertura da segunda volta da Liga Portuguesa tem uma particularidade. Os 3 grandes, Porto, mas também Benfica e Sporting, jogam com as grandes equipas do Minho. Do Distrito de Braga temos 4 equipas, é o distrito com mais equipas na Liga Principal. Moreirense, Gil Vicente, que está em análise nesta emissão, Braga e Guimarães, claro, os clubes históricos. O Gil está estabilizado na Liga Principal desde há 2 décadas, como já referimos. O melhor lugar que ocupou na Liga Principal foi o 5º. Foi por 2 vezes campeão nacional da 2ª Divisão, Liga de Honra, como lhe queiram chamar. Enfim, a prova foi mudando de nome ao longo dos anos. Miguel, que lugar, que papel é que o Gil pode ambicionar desempenhar no futebol português? Este, que tem vindo a desempenhar nos últimos anos, pode crescer e ocupar outro espaço, tendo em conta que está num distrito onde há uma grande ligação ao futebol. Há 4 equipas e 2 delas muito competitivas, o Braga e o Guimarães. Portanto, desse ponto de vista, há de facto uma ligação dos adeptos com o fenómeno futebolístico, mas também há essa competitividade dentro do próprio distrito entre as equipas. Com todo o respeito pelo Moreirense, neste momento o Gil Vicente é o 3º do ranking, claro, digamos assim, do Minho. Pela primeira vez na história do clube, o Gil Vicente inscreveu-se na UEFA para uma eventual boa classificação. Claro, poder aceder à Liga Europa. Para aceder à Liga Europa. O Gil Vicente já teve um brilhante quinto lugar, na altura uma equipa treinada por Álvaro Magalhães e com jogadores fantásticos nesse ano. É um clube que está de facto no momento de transição. No momento de transição, o Presidente tem nesta altura uma enorme ambição de fazer uma aproximação
sobretudo ao Vitória de Guimarães e depois ao Sporting de Braga. É um clube que neste momento tem 4 mil sócios. O objetivo a médio prazo é duplicar o número de sócios, mas para isso os resultados desportivos, como é lógico, são determinantes. Confesso que não me acredito que a breve prazo o Gil Vicente possa fazer essa aproximação. Se conseguir a manutenção esta temporada, já será um feito importante para a estabilidade em todos os aspectos, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista financeiro. E se a gestão for retocada, melhorada, o Gil Vicente poderá dar passos seguros numa aproximação, mas lenta e sustentada em relação a esses dois grandes do Minho, como são os casos do Guimarães e do Braga. É no Minho e no distrito de Braga, Miguel, que bate o coração do futebol português, de certo modo, neste momento. É verdade. E o Galo vai cantando, porque na realidade o Gil Vicente, por esta afirmação, por esta constância, é assumidamente o terceiro clube e tem, embora o Guimarães esteja a fazer também uma época muito interessante. Sim, está a aproximar-se do topo da classificação, claro. E do que, enfim, da sangria que sofreu, tendo que se ajustar ao seu próprio fair play financeiro, digamos assim. O Vitória de Guimarães está a fazer uma campanha muito interessante, mas o Gil lutará, obviamente, para solidificar mais uma presença este ano, lutará para não descer, estou convencido que o conseguirá. O Gil Vicente está a 1 ponto da linha d'água, mas está a 6 pontos da Europa. E está a 3 pontos do Sporting, quer dizer, que acaba por ser também uma boa medida para gerir este campeonato, não é? Está a 3 pontos do Sporting. Portanto, tudo é possível para este Gil, que ainda por cima se retoca agora com bastante força ofensivamente no mercado de inverno. É um dos adversários, agora começa a segunda volta, que poderá fazer a diferença no equilíbrio pontual entre Benfica e Porto? Bom, é futurologia, Tiago. Eu diria que qualquer equipa pode fazer. Quais são essas equipas? Tem-se discutido muito. O Guimarães é claramente uma equipa que é em crescendo e que pode, à semelhança do Rio Ave, Estoril e Passos de Ferreira, fazer a diferença. O Porto joga com o Passos de Ferreira na última jornada, o que poderá ser terrível do ponto de vista até emocional, uma equipa se mantiver esta competência, mas eu estou convencido que as coisas poderão estar resolvidas, quero crer, antes desse jogo, e portanto até poderá trazer, no fundo, alguma falta de atrativo para esse jogo. Teria tudo para ser um jogo muito disputado, mas é evidente que, tendo em conta que o Porto recebe o Braga no Dragão, tendo em conta que o Porto recebe o Benfica no Dragão, tem que ir ao Alvalade, o Benfica tem a deslocação ao Dragão e a Braga, recebendo o Sporting, tendo em conta que depois todo o resto do calendário, até que o Estoril também está muito nivelado, jogam fora ou jogam em casa, ambos os clubes jogam em casa ou fora, quase sempre com os mesmos clubes. Eu diria que é, obviamente, com pequenas equipas ditas mais pequenas, onde uma falta de concentração, uma falta de input inicial no jogo, ou enfim, ou um erro externo, pode fazer a equipa perder pontos, mas eu estou convencido que o Vitória de Guimarães também tem aqui, para além do Braga... Até porque joga em casa com o Benfica e com o Futebol Clube do Porto. As equipas do Minho podem ser as equipas que de facto influenciem diretamente na decisão do título, roubando pontos a uma das duas, ou há outros adversários? Podem. Eu acrescento ao lote das equipas que o Miguel falou, o Marítimo. Claro. Não é fácil. Neste momento está a meio da classificação, mas recebe Porto e Benfica. Exatamente, o Marítimo que pagou a fatura, digamos. Foi goleado de resto pelo Porto e pelo Benfica igualmente. Numa altura complicada, com a Liga Europa pelo meio e as equipas. Mas agora jogará em casa na segunda volta. Sem dúvida, Miguel, concordo perfeitamente. O Marítimo sentiu essa dificuldade, mas o Marítimo poderá de facto roubar pontos aos dois principais candidatos. Eu penso que será campeão quem tiver uma volta perfeita, porque promete esta segunda volta da Liga. Uma nota positiva e uma nota negativa para encerrar a emissão? Bom, muito sinteticamente, a nota positiva, uma vitória sobre o Passos, que é uma vitória importantíssima, sobre o quarto classificado por antecipação. Nem se tinha jogado o jogo, já sabia que seria o quarto classificado desta Liga. Grande surpresa do Paulo Fonseca. Em relação à nota negativa, eu não posso deixar de colocar, embora o Sporting tenha a sua terceira vitória consecutiva, João Ferreira, delegado de todas as esperanças sportinguistas, tenha nesta altura conseguido a terceira vitória consecutiva, não é de menos, mas
o clima de golpe palaciano, de guerra civil instalada, se calhar que, enfim, irá parar aos tribunais. Eu não quero crer que possa ir parar aos tribunais. É a pior coisa que pode acontecer ao Sporting. Sócios contra sócios, a disputa eleitoral em tribunal. Se isso acontecer, é o facto negativo, é o clima ainda de suspeição contínua entre pessoas que já nem se falam no Sporting. Miguel Sá Pereira ajudou-nos a projetar o Porto de Gil Vicente, é comentador de futebol e também treinador. A sua carreira de treinador, como é que prossegue? Prossegue bem, e já agora permita-me este programa de enviar um abraço aos meus jogadores e à minha equipa, que é a União Desportiva de São Veríssimo, que é uma equipa do futebol distrital em Barcelos. Está em terceiro lugar? Está em terceiro lugar e estará na luta, com certeza, para tentar ser o campeão deste campeonato. Num ano de transição, de reformulação dos quadros competitivos do futebol distrital, o campeão este ano sobe diretamente para a divisão de honra, e há aqui, de facto, um ponto de motivação forte. Ser treinador... Divisão de honra, desculpa, amigo, onde está o Amares? O Amares, treinado pelo meu pai, exatamente. O meu pai que é para mim uma referência em todos os aspectos, não é? Aprendi muito com ele. A paixão do futebol surge através do profissionalismo do meu pai. Eu praticamente fui obrigado a gostar de futebol, porque o futebol esteve sempre dentro de casa, desde muito cedo que entrava nos balneários, que eu ouvia as palestras dos treinadores. O meu pai que teve o privilégio de ser treinado por grandes treinadores, o Meirinho, o Quinito, o Zé Carlos, o Carioca, enfim. Foi muito pela via familiar que esta paixão surgiu. Miguel, muito obrigado por ter vindo. Felicidades para o seu percurso no Distrital, em Barcelos, para o seu percurso no resto desta temporada de futebol. Grato pela sua presença neste Grandes Adeptos, onde trouxemos um grande adepto do Gil Vicente que nos ajudou a projetar o desafio do fim de semana, o desafio de segunda-feira, que encerra a primeira jornada da segunda volta da Liga Portuguesa de Futebol, o Futebol Clube do Porto na Gil Vicente. Já sabe, encontramos aqui no Porto Canal, estreia semanal na sexta-feira, às 10 da noite. Pode ver-nos na televisão, nos canais institucionais dos clubes com presença no Cabo. Pode ouvir também e seguir os Grandes Adeptos na rádio, emissão clássica, sempre à segunda-feira, às 7 da tarde, salvo algumas exceções, como acontece na próxima semana, devido à realização do Futebol Clube do Porto Gil Vicente na segunda-feira à noite. A emissão do Grandes Adeptos na Antena 1 não vai para o ar, não vai acontecer na segunda-feira, mas sim na terça-feira, à hora do costume, 7 da tarde. Veja-nos na televisão, ouça-nos na rádio, vemo-nos na próxima semana. Bom fim de semana, até à próxima emissão.